Muito obrigada a todos. Boa tarde. Então, hoje estamos aqui, assim, para falar de um dos mitos mais conhecidos do nosso tempo, que é o mito da caverna de Platão, que é um mito que está na República, no capítulo 7º. Mas antes de falarmos e de entrarmos neste mito, eu gostaria de falar um pouco do contexto, quer o contexto histórico em que viveu Platão, quer também o contexto dentro da República que nos leva até este mito. Então, contexto histórico. Platão viveu no século V a.C., morreu em 348, e podemos dizer que ele viveu numa época de grande instabilidade política, numa época em que ele viveu vários sistemas políticos diferentes, e viveu também períodos de guerra, períodos em que ele via que a injustiça e os maus governantes atuavam e tinham uma influência na sua cidade. Ele, por exemplo, viveu e passou pela guerra do Peloponense, em que a cidade foi tomada e foi governada pelos 30 oligarcas, ou os 30 tiranos, destruindo a sua cidade. Ele também assistiu e viu como o sistema da democracia, através de um sistema de propaganda e de convencimento das massas, acabou por condenar o seu mestre Sócrates à morte. Ou seja, ele conseguiram, através da propaganda, influenciar e fazer acreditar que o seu mestre, o Sócrates, andava a corromper a juventude. E com isso, ele foi condenado à morte. Então, ele viu, no fundo, como as ações dos políticos e dos governantes levavam a cidade por um caminho injusto, que ele não considerava que fosse o correto. Ele próprio nunca exerceu nenhum cargo político, apesar de ter sido convidado a isso. No entanto, ele não concordava com a política e com a forma como esses governantes atuavam, então ele acabou por nunca exercer. No entanto, devido aos seus conhecimentos, ele teve algumas experiências em que ele procurou influenciar os governantes da sua cidade, só que, digamos que os seus conselhos não eram muito bem aceitos, porque ele recomendava sempre uma vida moderada, recomendava sempre que se pensasse no povo, que não se pensasse tanto nos seus próprios interesses altruístas e pensasse mais no bem comum, e isso por vezes não era muito bem aceito. Então, numa dessas experiências, ele acabou até por ser vendido como escravo, e por isso ele acabou por nunca exercer politicamente e conseguir executar na prática as suas ideias. E aquilo que ele acabou por fazer foi dedicar-se ao ensino, dedicar-se à escrita e procurar, no fundo, extrair o melhor de cada um dos cidadãos. E então foi aí que ele acabou por escrever a República. E o que é? É na República que se encontra depois o mito da caverna. E o que é que nos fala a República? De uma forma geral, aquilo que a República nos diz é como construir uma cidade mais justa e melhor para todos. E como é que isto se pode fazer? Uma cidade pode ser mais justa e melhor para todos se tiver o melhor dos governantes. E o que é o melhor dos governantes? Para ser um bom governante, para Platão, é preciso apenas 3 coisas. É muito fácil ser um bom governante. Então, a primeira coisa que é preciso é conhecer os costumes e ser guardião das leis e desses costumes. E aqui achei muito interessante porque ele faz a associação de ser o guardião das leis, do cumprimento das leis, mas também com os costumes. Porquê? Porque as leis devem ser feitas também de acordo com as pessoas. Nós não podemos fazer leis que as pessoas não entendem ou que as pessoas não estão preparadas também para elas. Por isso, a própria forma como nós fazemos as leis tem que ser de acordo com os próprios cidadãos nas cidades em que nós estamos. E outra coisa que o governante tem que ter é ser capaz de olhar, de fixar os seus olhos. Ele diz assim, o governante tem que ser capaz de fixar os seus olhos na verdade absoluta. Ele tem que ser capaz de captar o que é a verdade absoluta. E o que é a verdade absoluta? A verdade absoluta é aquela que é verdade para todos nós. E que não pode ser verdade para mim, mas que para o outro não é verdade. Então, o governante tem que ter essa capacidade de se aproximar dessa verdade para todos, que é una, e fazer leis que se aproximem do justo, do bom e do belo. Então, toda a ação que o governante faz, todas as leis que eles promoverem para a cidade, têm de promover essa justiça, essa bondade e essa beleza. E, por último, o governante tem que ser capaz
mais do que conseguir captar essa ideia da verdade absoluta e de promover essas leis, conseguir aplicá-las na prática. Ou seja, não basta eu fazer um discurso, não basta eu ter essa ideia, mas que tenho que conseguir fazer com que isso se aplique na prática da cidade e na minha prática individual. E daí chegar até à virtude do governante, que tem que ser aquele que é capaz de executar também essas ideias. Então, para que uma cidade seja justa, tem que ter um governante que seja capaz disto. E, para além disso, o governante tem que ser capaz do quê? Ele vai falar aqui depois de outra ideia, que eu penso que também é muito importante, que ele vai falar da existência de dois mundos. Então, existem dois mundos. O mundo visível e o mundo inteligível. E estes dois mundos existem também em nós, principalmente em nós. E o bom governante deve ser capaz de perceber também esses dois mundos em si. E o que é que são estes dois mundos? Então, o mundo visível é o mundo material, é o mundo das coisas que nós conseguimos ver, é o mundo das sensações, é o mundo das opiniões também, é aquele mundo em que uma coisa é boa ou má, consoante a opinião que eu tenho delas. Por exemplo, a chuva é boa ou má? Se eu tiver com frio e não tiver um guarda-chuva, a chuva é má. Se eu for um agricultor e a minha terra estiver seca, a chuva é boa. Isto é o mundo da opinião, é o mundo daquilo que me interessa. Então, a chuva é boa ou má, consoante os meus interesses. E depois temos o mundo inteligível, que já é um passo mais acima. Então, o mundo inteligível já é o mundo das ideias puras, o mundo que já chega àquela verdade absoluta que há pouco estávamos a falar, em que vai à procura dessas ideias do bom, do belo e do justo. E nós conseguimos chegar a essas ideias puras através do pensamento. E depois do pensamento, chegamos através da ação. E Platão vai falar que nestes dois mundos existem gradações de luz. Ou seja, esses dois mundos existem em nós, mas nós não estamos nem 100% de um lado, nem 100% do outro. Nós temos esses dois mundos em nós e temos várias gradações. E onde é que nós andamos? Nós andamos aqui pelo meio. Então, quando as nossas ações e os nossos pensamentos estão mais perto do mundo da opinião, do mundo daquilo que me interessa a mim porque me dá jeito, mas ao outro eu não quero saber, estamos mais perto do mundo da matéria. Quando as nossas ações e os nossos pensamentos estão mais perto do bom, do belo e do justo, quando o nosso interesse é chegar até isso em cada um dos nossos passos, então estamos mais perto desse mundo superior. E, por fim, Platão acaba por falar também numa ideia que é muito importante e que ele considera essencial para todo o ser humano, que ele vai falar da ideia do bem. E ele diz que é fundamental para todo o ser humano, e particularmente para o governante, para o guardião da cidade, compreender a ideia do bem. Que esta ideia do bem estaria neste tal mundo inteligível que ele fala, no mundo das ideias. E o que é esta ideia do bem? Platão vai dizer que é muito difícil chegarmos até à ideia do bem absoluto. Porque o bem é algo que tem que ser bom para mim e tem que ser bom para os outros. Não é só o bem individual. Então ele vai falar desse bem que é um bem superior e que é um bem que atinge a todos. E já Kant também falava desta ideia do bem, mas utilizando outro conceito, que era a ideia da boa vontade. Kant dizia que não há nada que possa ser considerado como absolutamente bom, a não ser a boa vontade. Tudo aquilo que nós possamos ter, e Kant vai dizer, a coragem, eu posso ter coragem, pode ser uma pessoa corajosa, que não tenho medo de nada, mas se eu utilizo a minha coragem para fazer o mal, de que me serve a coragem? Não é? Eu posso ser muito inteligente, estabelecer um plano, um raciocínio, tenho capacidades espetaculares, mas tudo aquilo que eu faço é para fazer o mal, o que é que isso interessa? Então, por isso é que Platão diz que o bem é o mais importante que o ser humano pode ter. Porquê? E depois ele faz uma pergunta, ele diz assim, o que é que nos pode interessar ter, possuir, se não for bom? Qual é o interesse de nós termos qualquer coisa, o que for? Cada um que pense em qualquer coisa que queira ter. Pode ser um bem material, pode ser uma ideia, uma capacidade, não interessa. O que é que me interessa ter isso, se não for bom? O que é que me interessa? Eu quero ter um carro material. Mas o carro não funciona e não é bom? O que é que me interessa? Quero ter um livro, quero ler, mas o livro não é bom, está cheio de porcaria. O que é que me interessa estar a perder o meu tempo a ler aquilo? Quero ter um namorado, uma namorada. Ela não é boa, no meu entender. O que é que me interessa? Estar ali. Então, para Platão, tudo aquilo que nós possamos querer, ter
almejar, alcançar, é fundamental conseguirmos ter esta ideia de bem. Tem que ser bom, tem que ser algo que nos faça bem. E ele, como diz, é muito difícil para o ser humano conseguir chegar até esta ideia do bem. Então ele aqui vai fazer uma associação. Ele vai dizer, para nos ajudar a entender, a chegar até este bem superior, este bem que está no mundo inteligível. Ele vai fazer a equivalência do bem com o sol. Ele diz assim, o bem é a mesma coisa que o sol. E se nós pensarmos, o que é o sol? O que é que o sol nos dá? Nós podíamos viver sem sol? Se o sol não existisse, a vida como nós a concebemos não existia. Não é? Então, o bem é a mesma coisa. E vamos imaginar, o bem dá-nos tudo, tal e qual como o sol nos dá. O sol dá-nos a capacidade de ver, dá-nos o calor, dá-nos a luz. Vamos imaginar que agora nós fechávamos aqui esta sala toda, as janelas, e ficávamos aqui às escuras. Completamente às escuras. Não víamos nada. Ainda que nós tivéssemos os mesmos olhos, ainda que nós tivéssemos a mesma capacidade, nós não íamos conseguir ver nada do que está aqui. Então como é que iam ser as nossas ações? Íamos esbarrar, porque eu não vejo, não é? Se abríssemos um pouco a janela, já víamos melhor. Se abríssemos totalmente, tínhamos mais luz. Como é que iam ser as nossas ações? Melhores, porque temos mais claridade. Então é a mesma coisa que o bem. Se as nossas ações forem banhadas por mais bem, elas vão ser mais claras, mais luminosas, mais de acordo com a justiça. Se elas forem menos banhadas pela luz, pelo bem, por aquilo que queremos dizer, então elas vão ser mais obscuras. Mas Platão vai dizer ainda mais, vai dizer que o sol, ou o bem, não nos dá só esta capacidade de ver e ter mais discernimento. Ele é fundamental para a nossa própria existência. Ele diz que o bem vai muito para além disso e que o bem, no fundo, é quase como se o bem fosse a causa da nossa própria existência. Tal e qual como o sol, por exemplo, é também, de certa forma, a causa da nossa existência. Porque se não houvesse sol, as plantas não cresciam, não é? As flores não abriam, nós não conseguíamos viver. Então, não é que só que o sol nos permita ver, é que o sol também nos permite viver e existir. E Platão diz que a mesma associação que nós fazemos ao sol, devemos fazer ao bem. E é neste ponto em que ele está a tentar ajudar-nos a entender o que é o bem, que ele começa a explicar o mito da caverna. E então, agora a Carlinha vai-nos contar aqui o mito da caverna. Olá, boa tarde a todos. Então, eu venho falar do mito da caverna, ou, se quiserem antes, a alegoria da caverna, porque há muitas... há quem prefira chamar como alegoria da caverna. Então, como a Carla já disse, o mito da caverna encontra-se no livro 7 da República de Platão e é um diálogo entre Sócrates e Glauco, em que Sócrates começa por descrever um cenário. E então, o que é que ele, descrevendo agora o mito em si, o que é que ele nos pede para imaginarmos? Então, vamos imaginar uma morada subterrânea, ou seja, uma morada subterrânea com uma entrada a todo o comprimento. Essa morada subterrânea é uma espécie de uma caverna, mas não é uma caverna ao nosso nível, ou seja, já nos está a remeter para algo que desce, algo inferior. Aqui podemos começar logo a pensar que é algo inferior. Então, dentro dessa caverna, dessa caverna subterrânea, nós vamos encontrar o quê? Vamos encontrar homens presos. Ou seja, os homens virados para o fundo da caverna, para a parede funda do fundo da caverna, e vão estar presos. Não sabemos muito bem como é que eles lá foram parar, ou como, ou quando, e isso também não é isso que nos vai trazer, não é isso que interessa. No fundo, eles estão lá, estão acorrentados, encostados no muro e virados para o fundo da caverna. Podemos pensar que eles estavam numa situação de dor ou sofrimento, mas não é isso que se passa. Ou seja, eles devem lá estar desde a infância, porque até se encontram numa situação, embora presos e nem sequer conseguem movimentar o rosto, ou seja, têm mesmo que olhar em frente, eles parecem confortáveis com essa situação. Ou seja, são, podemos chamar prisioneiros ou escravos, mas que devem ser alimentados e até estão confortáveis com o facto de estarem a olhar para o fundo da caverna. Atrás deles, então, tem um muro, mas não é um muro demasiado alto, ou seja, é um muro à altura de um de nós, ou seja, de um de nós, de um ser humano. Então, por trás do muro, o que é que nós podemos ver? Podemos ver um caminho ascendente, que
para a entrada toda da caverna, e nesse caminho ascendente há uma fogueira. E entre a fogueira e esse muro, nós vemos nesse caminho transeuntes a passar, transportando coisas na cabeça. Ou seja, vão correndo várias pessoas a passar por lá a transportar objetos. Podem ser objetos de madeira, objetos de vasos, animais, todo o tipo de objetos, eles passam com eles na cabeça por trás desse mesmo muro. Então, nós imaginando essas pessoas a circular por trás do muro, com a fogueira, que é a luz mais visível dentro dessa parte mais escura da caverna, vai provocar sombras na parede para onde estão todos os presos virados. Ou seja, o que é que eles vão ver? Vão ver as sombras dos objetos que essas pessoas, ao circular pela caverna, têm em cima. Então, essas sombras é que vão ser transportadas. E para esses presos, essa é a realidade que eles têm. Ou seja, toda a realidade deles, no fundo, são essas sombras que são, nós sabemos, os objetos que estão a ser, que estão a ser focados para lá. Essas pessoas que passam por trás do muro também conversam entre elas muitas vezes. E isso provoca um eco. E esse mesmo eco vai provocar também com que os homens prisioneiros que estão ali percebam e sentem que dessa parede é que saem esses sons. Ou seja, então para eles toda a realidade são essas sombras e esses sons que nós verificamos na parede. Aqui podemos começar a olhar para isto e ver aqui uma analogia, não é? Ou alegoria da caverna, em que a caverna será no fundo o nosso mundo, não é? Este mundo terrestre que temos. As sombras é a nossa realidade de sentidos, ou seja, é aquela realidade que não é permanente, que se transforma, ou seja, é o mundo dos sentidos, no fundo. O facto de estarem presos, as correntes, são os nossos preconceitos, os nossos medos, as nossas opiniões, são tudo que faz com que a gente não se queira mexer e continue ali confortável a sentir que aquele que é o nosso verdadeiro mundo e a nossa verdadeira realidade. Ou seja, podemos já aqui olhar e tentar perceber que existe aqui algo que Platão nos está a querer dizer sobre o mundo que, no fundo, onde nós estamos. Pronto, mas depois isto não vai ficar assim, ou seja, isto vai acontecer aqui alguma coisa, não é, nesta história. Então Sócrates diz-nos que para nós imaginarmos que um desses prisioneiros, uma dessas pessoas que estão presas, de repente fica solto. Ou seja, de repente solta. Não sabemos muito bem como, nem porquê, nem de que maneira que ele se vai soltar, mas vemos que ele fica solto. Mas há algo, e depois algo o obriga a levantar-se, obriga a mexer-se, eles só olhavam para a frente, obriga a olhar para o lado. É algo, no fundo, um bocadinho forçado, ou seja, é como que ele fosse induzido a levantar-se, a mexer-se e a sair daquele sítio, verificando que está preso. Isso é algo muito doloroso, porque assim, podemos imaginar uma pessoa que esteve toda a vida presa, sentada num local sem se mexer, de repente mexer-se é algo muito doloroso, não é? Custa muito mexer-se e então é um processo que não é um processo fácil, não é? Mas ele vai se levantando e vai sendo impelido a mexer-se. E ao mexer-se ele vai começando a ver que existe um muro e espreita o que existe por trás desse muro. E é aí que ele vai observar e vai ver essas pessoas que carregam os objetos em cima da cabeça e de que forma é que isso é feito. E então é algo muito doloroso, porque ele aí percebe-se que tudo o que ele via antes, ou seja, tudo o que estava naquela parede, afinal era apenas um reflexo daqueles objetos que ele agora está a ver aquelas pessoas a transportar. E isso é um bocadinho chocante, não é? Pôr em causa toda a realidade onde ele esteve de forma tão confortável e agora perceber que não é bem essa a verdadeira realidade. Porque para ele agora a realidade é ver essas pessoas a transportarem os vasos. Ou seja, o que ele achava, no fundo, de belo numa sombra, não é? Agora vê o objeto. E então agora considera o belo do objeto e já no belo da sombra. E por outro lado vê que existe uma fogueira, ou seja, vê que aquela luz que ele via, no fundo há ali um benzinho, ou seja, uma ideia de luz que provoca aquela sombra que ele então até aí conhecia.
Pronto, então aí nós chegámos a um ponto onde ele deu um passo, ou seja, ele saiu daqueles prisioneiros, percebeu que estavam ali os prisioneiros e está a tomar lentamente, não é? Porque, como eu já estava a dizer, é um processo complicado, está a tomar consciência do que é aquela realidade ali dentro da caverna. E há uma ideia também que Sócrates nos faz pensar, que é aqueles prisioneiros que estão presos ali no fundo, naquele muro, eles no fundo vivem num jogo. É como se houvesse ali uma sequência de sombras que eles veem e que estão agarrados a esse jogo, a perceber quem é que já consegue ver qual é a sombra que vem a seguir, qual é a sequência a seguir, e no fundo é uma ilusão de um mundo de jogo e dependência, em que uns recebem honrarias porque são mais rápidos a descobrir qual é o objeto que vem a seguir ou que não vem a seguir. Ou seja, e ele, ao desagregar-se dessa prisão, tem que sair um bocadinho desse jogo. Mas ele não fica por ali, ou seja, ele vê os transeuntes a passar, vê a fogueira, mas não fica por ali, porque ele vê um caminho a subir, ou seja, ele vê um caminho ascendente. E sente-se como impelido e forçado a ter que subir esse caminho, ou seja, não vai ficar ali, vai subir, vai querer sair então da caverna e vai atrás da luz dessa saída da caverna. Isso também é algo doloroso, porque quem esteve por tanto tempo parado, não é, e que agora andou só uns passinhos, fazer um caminho de subida é difícil, não é uma coisa fácil de lá chegar. Ainda para mais quando a claridade começa a aumentar, porque à medida que ele chega cá fora, ao início da caverna, ele começa a sentir a ferida da claridade, não é? Porque ele está habituado ao escuro, embora viu a fogueira, não é? Está habituado a algo muito escuro. Então, de início, quando sai da caverna, ele vai começar a sentir que não consegue entrar cá fora de qualquer maneira. Então vai começar começar por olhar para as sombras do chão, que é a única coisa que ele consegue olhar. Inicialmente é só as sombras, depois vai vendo os seus reflexos na água e é pelos reflexos que ele vai agarrando. Por fim, consegue esperar pela noite e olhar as estrelas, que é muito mais fácil do que a luz intensa que ele sente cá fora, não é? Até conseguir conceber a ideia de perceber e estar disponível para ver a luz do sol, não é? Que no fundo é a tal ideia de bem que a Carla falou. Ou seja, isto aqui é um caminho que ele chega cá fora e depois é um novo choque, não é? Com a realidade, porque ele aí é que se apercebe do que é o real. Ou seja, aquilo tudo que estava na caverna era tudo impermanente, não era uno, e cá fora ele vê onde é que está a verdadeira realidade. E então é este o caminho de ignorância do prisioneiro até à saída da caverna, o caminho do conhecimento ou da sabedoria, que é o caminho do filósofo. Ou seja, todo este percurso até chegar cá fora e ver o sol é o caminho que nós podemos considerar o caminho do conhecimento ou o caminho do filósofo. Depois, ele está cá fora, não é? E poderíamos ficar por aqui, mas Sócrates não nos deixa por aqui, ou seja, ele continua-nos a querer que nós imaginemos que o homem, no fundo, vai ficar com uma inquietação. Ou seja, ele está cá fora, ele conseguiu atingir algo de conhecimento, ele vê as coisas já noutra perspectiva, mas ele, como ser que é, e os companheiros que tinha lá dentro na caverna, ele tem uma inquietação que é: eu não posso ficar com este conhecimento só para mim, não é? Eu sou um ser social, então ele tem a necessidade de voltar à caverna, ou seja, nem que seja para transmitir aquilo que onde ele chegou, ou seja, transmitir aquele sua descoberta, conhecimento, e tirar aquela ilusão de todos os outros que estão presos na caverna. E então é aí que ele volta à caverna, o que é muito mais difícil, não é? Porque nós, quando estamos habituados à luz, quando entramos num sítio escuro, é difícil outra vez nos habituarmos, e muito mais difícil porque ele agora vem com outra perspectiva, não é? Ele agora teve o conhecimento do que era a luz. E esse caminho que ele faz de volta, ou seja, e que quer partilhar, no fundo, com aqueles que estão presos, mostrando-lhes a oportunidade que eles têm também de se soltar, de largar aquelas correntes, é um caminho, é algo que é preciso muita coragem, porque no fundo inicialmente vai ser tido como vão rir dele, não é? Porque ele não está a ver, ou seja, ele vem da claridade, parece que não está a ver, está assim meio atordoado e até riem dele, não é? Ou então até podem
não querer, ou seja, achar que ele é um louco, não é? De repente parece que enlouqueceu, está a dizer coisas que não fazem sentido nenhum, porque nós conhecemos esta realidade como ela é e não faz sentido nenhum o que ele nos está a querer dizer. Ou então até, ou seja, em que aqui Platão faz um bocadinho a conexão e a alegoria com a própria história de Sócrates, pode ser quase até violentado e até assassinado por estar a dizer coisas que no fundo vai tirar a base daquela estrutura toda que está ali montada na caverna daqueles homens que estão ali. Ou seja, existe essa necessidade de coragem, mas que ele tem que o fazer. E tem que o fazer não é na perspectiva de eu agora sei, tenho o conhecimento, e então sou mais uma pessoa superior e vou dar esse conhecimento. Não, é na perspectiva do dever. Ou seja, eu tenho o dever como pessoa, porque agora vejo as coisas de outra maneira, ou seja, enquanto eu estava na caverna, eu via as coisas só naquilo que elas me servem para mim. Quando eu saio cá para fora, eu vejo as coisas naquilo que servem para o todo. E então o todo é muito mais importante do que eu, e então eu tenho essa necessidade de voltar e de um dever que é a ideia do político em Platão, ou seja, a ideia que ele dá na República do verdadeiro político, que é aquele que atinge o conhecimento, mas não fica ali e só por dever, não para interesse pessoal, tem a necessidade de ir, no fundo, ajudar os outros a libertarem-se das suas próprias correntes e a encontrarem também esse mesmo caminho. Em ideias mais curtas, podemos, por exemplo, olhar em perspectivas mais curtas e mais à nossa dimensão, podemos ver isto também, por exemplo, como um caminho de um professor que, quando atinge determinado grau de conhecimento, tem a necessidade de ensinar e, pedagogicamente, fazer com que as crianças aprendam, às vezes, um bocadinho contra aquilo, não é? Que parece que estão quase a ser obrigadas, mas a evoluir por aí. Ou então até o caminho de um terapeuta, que às vezes na viagem de autoconhecimento onde nós nos perdemos, alguém que nos orienta porque já consegue nos conduzir a essa saída dessas prisões. Por último, aqui nesta história, no fundo desta história do mito da caverna, eu queria só ressalvar 4 pontos que eu acho que são essenciais, que é, primeiro passo, é que todo este percurso, desde que o homem está preso até a saída e a volta, não é algo rápido, são vários estágios, ou seja, são muitos estágios e é um caminho muito lento e muito doloroso que vamos fazendo passo a passo, não é? Primeiro tínhamos as sombras, depois temos os objetos, depois temos a ideia da fogueira, depois vamos subindo mais um bocadinho, depois cá fora vamos olhando para as poças, para as sombras, até chegar à ideia do verdadeiro bem e ter essa conexão com o bem e voltar, não é? E depois ainda voltar. Por outro lado, também queria frisar que esse caminho é um caminho que não é espontâneo e que muitas vezes nos é forçado, ou seja, temos situações na nossa vida ou algo dentro que nos faz querer sair desse caminho, ou seja, quando nós nos soltamos, quando o prisioneiro se solta, não é algo espontâneo, é algo que às vezes nos é abanado, são coisas da nossa vida que acontecem, ou testes, ou que nos fazem querer sair, dar esses pequenos passos da saída dessa prisão e desse local onde estávamos naquele jogo. Outro ponto essencial é que, mesmo que nós atingimos algum conhecimento, não vale nada se não partilharmos com os outros, ou seja, aquela ideia de voltar e de partilhar, nós como seres humanos somos, temos sempre que o fazer, ou seja, faz parte do nosso dever, não nos queremos achar mais do que ninguém, mas no fundo partilhar aquilo que nós conseguimos atingir. E por último, a ideia de que depois deste caminho as coisas já são muito diferentes e já não são iguais àquilo que eram. Ou seja, depois de fazermos este percurso, este ex-prisioneiro, quando volta à caverna, já não entra naqueles jogos de sombras, porque para ele aquilo já não tem valor, aquelas competições, aquelas honrarias, quem é melhor, quem é pior, a procurar a sombra. Ou seja, já tem uma visão um bocadinho mais ampla, porque já teve a ideia do bem de todos, ou seja, não só para o usufruto próprio, mas sim para a ideia do bem. E agora vou deixar aqui o resto com o Cleto. Boa tarde. Eu vou abordar um bocado o caminho do filósofo e o caminho do político, que aparentemente podem não parecer ter pontos de contacto, mas como estamos também a começar a descobrir aqui, ao analisar o mito da caverna, acabam por ter muitos pontos em comum.
essencialmente, o caminho do filósofo é um caminho de libertação. Ou seja, tal como a Carla explicou, é aquele que, de algum modo, consegue se libertar daquilo que o limita, daqueles elementos que, no fundo, o mantinham preso a uma realidade que ele era a única coisa que ele conhecia. Essa realidade nós podemos apresentar como uma realidade que os nossos sentidos conseguem abarcar, e depois, a partir da percepção que nós temos dessa realidade, surgem todo um conjunto de elementos que nos podem limitar. Não é? O apego, por exemplo, à realidade que nos circunda, o apego, por exemplo, às pessoas que conheço, o medo de perda em relação à situação em que eu estou. Então, todos esses elementos acabam por ser correntes que, no fundo, acabam por limitar a pessoa. O filósofo é aquele que consegue se libertar dessas correntes. Consegue, digamos, afastar o medo, consegue desapegar-se das circunstâncias e não se sente confortável, e vou pegar aqui no exemplo que a Carla deu, não é? De estar ali naquela posição, obrigado sempre a olhar para a frente, e sente a necessidade de algo mais. Há um impulso nele que o faz querer olhar para os lados, por exemplo, não é? Que o faz querer olhar para trás, que lhe faz querer mover as mãos e mover as pernas, não é? Não se contenta com aquilo que é apresentado. Como é óbvio, esse caminho é um caminho de esforço. Não é muitas vezes fácil conseguir libertar de certos elementos que temos em nós, elementos que cresceram connosco, elementos que culturalmente também nos são colocados, mas a partir do momento em que a consciência desperta para uma outra realidade, no fundo o que Platão diz é que há que empreender esse caminho. Se eu posso me movimentar, se eu posso ver o que é que está por detrás do muro, se eu posso ver o que é que está a criar aquelas sombras e quem é que está a manejar aquelas sombras, então há que ganhar essa coragem, há que, digamos, ganhar segurança e, passo a passo, ir tentando empreender esse caminho. Depois, um aspecto também curioso é a presença da fogueira. Porque é a fogueira que, no fundo, está a iluminar, pelo menos, parte da caverna e está, digamos, a permitir que as pessoas vejam alguma coisa, mas que não vejam a realidade tal como ela é. Essa fogueira, de certo modo, não deixa de ser a presença no mundo sensorial daquilo que é o sol do bem no mundo invisível. Então, essa fogueira permite-nos dar alguma visão, mas é uma visão parcial. É uma visão que, de acordo com a intensidade da fogueira, nos faz ver mais ou faz-nos ver menos. E o filósofo, digamos que, a partir do momento em que percebe que aquela fogueira, digamos, está a iluminar, mas que há algo mais por trás dela, ele vai querer ver o que é que está por trás dela. E a dificuldade, digamos que a segunda dificuldade, a primeira terá sido libertar-se das correntes, que ele vai ter que enfrentar é a subida para fora da caverna. Platão podia ter posto, por exemplo, um cenário horizontal. Ou seja, ele estava preso, avançava o muro e depois passava para trás da fogueira, mas sempre horizontalmente. No entanto, ele pôs aquilo de uma maneira ascendente. E ascendente porquê? Porque, no fundo, a viagem que o filósofo tem que fazer, e que, no fundo, é o símbolo da nossa consciência, da viagem que a nossa consciência tem que fazer, não é, digamos, conhecer as coisas da realidade sensível que nos rodeia, não é? Do mundo que os nossos sentidos abarcam. Isso será uma realidade, não é? E tem as suas limitações. O que ele nos está a querer dizer é que a consciência, para conseguir libertar e para conseguir esse caminho de libertação, tem que ir mais além dos sentidos. Não é? Tem que ultrapassar a limitação que a nossa própria mente também impõe.
Porque a nossa mente, digamos, é aquilo que recebe a informação dos sentidos e depois, digamos, apresenta-nos apresenta uma leitura daquilo que os sentidos enviam. Mas a nossa mente tem as suas limitações. Na Índia, chamava-se esta mente Kamamanas, ou seja, a mente dos desejos. É a mente racional que realmente permite trabalhar as ideias, permite fazer com que eu percepcione o mundo em meu redor, mas é uma mente dual. É uma mente que tem kama, e esse fator kama é o desejo, é o apego, e esse desejo e esse apego limita a visão que a mente tem das coisas. Porque, no fundo, através dessa mente, eu vou criar apego a elementos que acabam por ser transitórios. Eu gosto de uma boa comida, e então eu vou querer desfrutar dessa boa comida. Eu gosto de correr, então eu vou querer ter essa sensação de correr que me dá uma sensação de prazer. Eu gosto de ver bons filmes, então essa sensação eu também vou querer usufruir. Mas tudo isso é temporário. Tudo isso tem um momento de início e tudo isso tem um momento de fim. Não é? E tudo isso está nesse plano horizontal. Para conseguir ultrapassar isso, a consciência tem que ascender. Não é? Tem que passar além dessa mente dual, dessa mente que percebe o prazer e a dor, mas não percebe, digamos, a unidade que às vezes existe nessas coisas. Aliás, um bom exemplo foi aquilo que a Carla disse há bocado da chuva. Ou seja, a chuva é boa ou é má? Depende das circunstâncias. Se eu estiver num cenário, a chuva é boa. Se estiver noutro cenário, a chuva é má. Mas a mente que está livre dessa dualidade não vai valorizar a chuva como boa ou má. A chuva é a chuva. Ela tem que cair. E cai de acordo com as circunstâncias climatéricas que existirem. Então, para essa mente, que na Índia chamavam manas, que já ultrapassou essa dualidade, é um ciclo que tem que acontecer. Terá consequências, sim, mas a chuva em si tem que cair quando tiver que cair. Então, esse caminho ascensional, no fundo, é um caminho que leva o ser humano a sair, e vou agora apresentar a caverna de uma outra maneira, que é a caverna que é o nosso próprio corpo e as nossas próprias emoções e a nossa própria mente. Ou seja, nós, enquanto pessoas, também podemos ser uma caverna, porque criamos os nossos próprios limites. Os meus sentidos são a minha própria caverna, a minha mente é a própria caverna. E se eu quero ir mais além, eu tenho que ir mais além da influência dos instintos do meu corpo, tenho que ir mais além dos limites das minhas emoções, que muitas vezes criam inseguranças e criam medos, e tenho que ir mais além dos apegos que a minha mente promove e que fazem com que eu muitas vezes faça as coisas de acordo com esses apegos e não de acordo com aquilo que deve ser. Então é um caminho de esforço, é um caminho de esforço prolongado, provavelmente, mas também de um esforço que deve ser feito devagar. Até porque Platão depois chama a atenção de que, à medida que a pessoa vai se aproximando da saída da caverna, ele vai vislumbrando a luz, vai tomando contacto à luz. Mas acho que todos conseguimos imaginar que se uma pessoa passar, neste caso, ele passou a vida toda na escuridão, se nunca viu uma luz, o olhar vai ser ferido por aquela luz que ele vai receber, não é? Então, nesse sentido, ele não deverá avançar destemidamente para a luz sob pena de ficar cego. Então, essa dor que ele vai sentir, esse incómodo que ele vai sentir, vai obrigá-lo a parar, para que, no fundo, tenha a capacidade de ajustar a sua visão para conseguir, digamos, assimilar aquela luz e, quando já estiver mais habituado, avança um bocadinho mais e para se aproximar da saída da caverna. Isto simboliza um bocado, digamos, a forma como devemos assimilar o conhecimento que temos. Porque
vamos lá ver, quando conhecemos mais sobre nós próprios, quando conhecemos as nossas limitações, quando conhecemos as leis que nos rodeiam e tudo aquilo que rege as circunstâncias em nosso redor, muitas vezes também isso acicata-nos a curiosidade e queremos conhecer mais e mais e mais e mais e mais. Só que muitas vezes não nos permitimos assimilar esse conhecimento. Não é? Então lemos muitas coisas de física, de psicologia, de filosofia e mais coisas ainda, mas não nos damos espaço nem tempo para refletir sobre aquilo, para recolher aquilo que é útil para mim naquele momento. Então, esse avançar progressivo em direção à luz simboliza que há momentos em que temos que parar. Há momentos que temos que assimilar as ideias e conseguir analisar quais aquelas que nos vão ser úteis e quais aquelas que naquele momento não irão ser úteis. Nem tudo aquilo que lermos vai estar de acordo com aquilo que eu necessito em determinado momento. Então, nessa altura, aquilo que não for útil deixo de lado e aquilo que for útil eu vou, digamos, utilizar. E é aí que o filósofo, com esse conhecimento, vai gradualmente transformando em sabedoria. Porque sabedoria, no fundo, é quando a pessoa tem a capacidade de aplicar o conhecimento que tem. Porque, por exemplo, eu posso ter um conhecimento, e hoje em dia é fácil, nós temos muito conhecimento, basta pôr no YouTube e vou pôr, por exemplo, como construir uma estante. Eu vejo lá como é que se faz uma estante e tenho conhecimento daquilo. Mas uma coisa é eu saber, e outra coisa é, será que eu consigo construir a estante mesmo? Será que eu tenho a capacidade de conseguir juntar as peças, de martelar, de medir as coisas convenientemente, de alisar a madeira para fazer uma estante? A diferença entre saber e fazer, às vezes, é maior do que aquilo que nós pensamos. Não é? Então, sabedoria é quando já temos a capacidade de utilizar aquele conhecimento que temos. Já sabemos, em qualquer circunstância da nossa vida, utilizar aquilo que eu aprendi. Então, nesse sentido, quando o filósofo alcança, digamos, a saída da caverna, já está, digamos, ajustado à luz e, no fundo, transformou todo aquele conhecimento que ele foi adquirindo ao longo do caminho em luminosidade. Ou seja, ele já tem a capacidade de vislumbrar as ideias puras. Já tem a capacidade de perceber aquilo que vai mais além da realidade sensível. E o que é o primeiro elemento que está mais além da realidade sensível? Precisamente aquilo que a Carla falou, o bem. E muitas vezes nós podemos pensar, sim, mas nós temos consciência do que é o bem. Mas será que sabemos aplicar o bem sempre, em cada uma das nossas ações? Será que temos isso presente quando estamos no nosso trabalho, com a nossa família, com os nossos amigos ou com estranhos? Então, o filósofo, digamos que já tem isso presente nele. E em cada ação que ele vai empreender, seja com quem for, ele sabe que essa ideia de bem tem que estar presente no seu coração. Tem que estar, digamos que o fogo externo que existia na caverna vai passar a ser um fogo interno que está no coração dele. E é esse fogo interno que o vai orientar e que lhe vai permitir ver as circunstâncias, analisar as circunstâncias e ter o discernimento suficiente para, no fundo, tomar a decisão adequada em relação à circunstância em que ele estiver. No entanto, esse bem também vai fazer com que ele tome contacto com uma coisa. Eu vou falar mais de dois aspectos, que é o justo, com a justiça e com a bondade. E então, com esses elementos dentro de si, vai surgir como que um despertar de consciência para a responsabilidade que ele tem para com aqueles que ficaram dentro da caverna. Eu aqui até acho engraçado porque, de certo modo, e apesar de não terem tido contacto nenhum,
as ideias de Platão com a alegoria da caverna e a ideia de Siddhartha Gautama, o Buda, serem muito similares. Porquê? Porque o Buda alcançou o Nirvana, ou seja, um caminho de libertação. Ele, digamos que, não necessitou de voltar a encarnar novamente, porque se libertou de todos os condicionalismos que a realidade sensível lhe impunha. Mas, segundo, por exemplo, a tradição budista tibetana, ele está às portas do Nirvana à espera de ver o último ser humano entrar. Então, por compaixão, ele tornou-se aquilo que se chama um bodhisattva. Ou seja, ele chegou à saída da caverna, por assim dizer, e agora vou utilizar a terminologia platónica, mas não quis ficar lá fora. Ele disse, não, eu vou ficar aqui porque eu quero, de algum modo, ajudar a humanidade. Então, esse sentido de compaixão que se fala no budismo tibetano é aquilo que também está presente na alegoria da caverna de Platão e que ele não vai chamar de compaixão, mas vai chamar de bondade. E é por essa bondade e é por esse amor aos companheiros que ele tinha na caverna que ele vai empreender o caminho de volta e então começa o caminho do político. E o caminho do político é um caminho de harmonização. Já vou explicar isso um bocadinho mais. O caminho de entrada, digamos que não deixa de ser um passo doloroso na mesma, não é? Nós podemos percepcionar e podemos fazer este tipo de experiência se passarmos muito tempo num sítio escuro e viermos para a luz, vai ser muito agradável estarmos na luz, não é? Mas depois, se disser assim, olha, agora vais ter que passar mais uma semana na cave, a pessoa, vou ter que voltar para aquele sítio outra vez, não vai ser nada agradável. E então a sensação que o filósofo tem ao entrar na caverna é essa, precisamente, de desconforto. Não é? Mas ele sente que há uma missão que tem que fazer. Não é? Ele sente que aquilo é importante. Ele vislumbrou o bem, e esse bem acendeu nele uma centelha de bondade. E com essa centelha de bondade ele não pode ser indiferente ao sofrimento dos outros. E então ele ultrapassa, digamos, essa sensação de desconforto e volta a mergulhar na caverna. Novamente, há que reajustar o olhar, porque se o olhar está habituado à luz, tem que ajustar novamente para conseguir entrar na caverna e não, digamos, chegar lá a rebolar, mas ir em passos seguros e, então, chegar até aos antigos companheiros. E aí é onde ele vai ter que ter, digamos, a coragem e a determinação para, no fundo, falar daquilo que ele viu. Para, no fundo, procurar fazer as pessoas perceberem que estão presas, que aquilo não é a condição última em que o ser humano tem que estar. Que há uma condição que vai mais além daquilo que é apresentado. Só que, como a Carla referiu, o próprio Platão refere que se calhar as pessoas iam achar que a pessoa era louca, não é? Que saiu e que viu qualquer coisa e alucinou com aquilo, e se não o matarem, pelo menos não vão ligar a ele. Não é? Mas, no entanto, o trabalho do político é esse, é de conseguir despertar nas pessoas essa chama de justiça e essa chama de vontade, de bondade, no fundo, que todo o ser humano tem em si. E isto porquê? Porque, no fundo, o ser humano é um ser social. O ser humano não foi feito para viver sozinho e isolado no meio da montanha. O ser humano foi feito para viver em sociedade. Mas para viver em sociedade e para ser uma coisa em que as pessoas estejam em relativa paz, é necessário que cada centelha de egoísmo, cada centelha de ganância, cada centelha de egocentrismo que existe no ser humano tenha que ser erradicado. Porquê? Para que, no fundo, todos ponham acima disso o bem comum. Para que ponham acima disso o pensar no que é que pode ser útil para todos. E então, o caminho do político é conseguir despertar isso nas pessoas e fazer com que elas estejam dispostas a trabalharem a si próprias,
para, no fundo, darem o melhor de si próprios para a sociedade. E por isso não deixa de ser também um caminho de unidade. É uma unidade para o filósofo e é uma unidade também para a sociedade. Porque o filósofo tem que criar unidade em si próprio. E essa unidade em si próprio passa por harmonizar os impulsos do corpo, os desejos da mente e, no fundo, os elementos das emoções. E acho que todos nós conseguimos ter uma percepção que muitas vezes essas coisas não se ajustam. Muitas vezes quero estudar e o meu corpo quer descansar. Muitas vezes eu estou, digamos, a querer fazer uma ação, mas a minha mente está totalmente desconcentrada. Então há que haver um elemento unificador para, no fundo, no momento em que se tem que fazer alguma coisa, esses elementos estarem harmonizados, não é? E a pessoa deixar-se influenciar o mínimo possível por impulsos do corpo, por devaneios da mente ou por, digamos, explosões emocionais. Tudo, digamos, tem que estar unido para uma finalidade. É a mesma unidade que tem que se criar na sociedade. Ou seja, cada pessoa, da mesma forma que em mim, enquanto indivíduo, todos os elementos vão trabalhar para uma finalidade só, cada pessoa também há de trabalhar para uma finalidade só. E essa finalidade é implementar a justiça na sociedade para que todos possam viver da melhor maneira possível e de acordo com a sua natureza. Então, este mito da caverna acaba por ser uma alegoria que tem muitos elementos que nos fazem pensar. É uma alegoria que, ainda hoje, em pleno século XXI, faz sentido refletirmos sobre ela. É uma alegoria que, no fundo, nos transmite coisas que nos podem marcar e que nos podem despertar a consciência, e é um legado que Platão deixou para nós e que é bom que possamos, de vez em quando, debruçar-nos sobre essa alegoria, até porque com o tempo, com a experiência, com o conhecimento que vamos adquirindo, vamos notando matizes novas. Não é? Aquilo que se calhar vemos numa determinada altura, daqui a 2, 3 anos, olhamos para aquilo e vemos algo diferente, não é? Algo mais profundo. E, portanto, acho que é um legado que fica para a humanidade. Depois de nós, ainda muita gente, acredito, ainda vai continuar a ler e a debater a alegoria da caverna, e, digamos, foi um bocado isto que nós três quisemos transmitir e deixar para vocês, e que, no fundo, possam utilizar isto para algo útil na vossa vida. Obrigado.